Vamos continuar a ter agora com a professora Florinda Pacheco, que começou com o inglês no pré-escolar e depois é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, tem um mestrado em Administração e Gestão Educacional, julgo que é assim que se diz, e já entregou a sua tese de doutoramento em Educação na especialidade de Liderança Educacional. Portanto, é uma líder natural e assumida. Não há líderes naturais. Não há. Não. Bom, isso Alguns então, têm mais propensão para isso do que outros. pronto, se tivéssemos em... Esta doutrina divide-se. Se estivéssemos em sede de júri de doutoramento, eu tinha que ter aqui uma ampulheta, ou pelo menos antigamente, e realmente o candidato tinha X tempo, o arguento X tempo, e eu aí tinha realmente que exercer a autoridade académica. Mas como não sou autoridade académica, como isto é um colóquio realmente de associados da Proordem, enfim, tolera-se esta flexibilidade. E então vamos ouvir a professora Florinda Pacheco. Queria agradecer a todos os presentes, aos convidados em particular e ao Dr. Filipe do Paulo ter-me convidado para colaborar neste congresso. Já agora, a propósito daquilo que o professor Santana Castilho disse, acabo de dizer que, por ordem decrescente, eu vou dizer só umas palavrinhas, mais nada, e coisas que observo nas escolas, apenas e só, porque senão perco-me completamente e vou recorrer aos papéis, porque não sou capaz de o fazer e de não me perder a divagar sobre outras coisas, portanto vou limitar-me aos papéis. Bom, eu gosto muito, como professora de formação inicial que sou de português, e nós, professores de português, temos esta tendência, antes de mais, em qualquer texto, discurso, seja aquilo que for, eu gosto de definir conceitos. Para todos nós sabermos sobre o que é que estamos a falar. E então o título desta comunicação chamava-se Desafios e mais desafios. A sociedade, a educação e a profissão. Então vamos lá ver. Um desafio. Um desafio para mim é uma provocação. E eu adoro provocações, como boa alentejana que sou. Exatamente a par aqui do professor Castilho. É uma provocação, mas uma provocação especial. É uma provocação que me leva a estimular, a ter um estímulo muito grande para melhorar. É uma provocação sempre para a melhoria. A sociedade já se falou nela, é cada vez mais desigual e complexa, é também cada vez mais em Portugal, infelizmente, mais bipartida entre dois opostos completamente diferentes. E eu acho que, na linha daquilo que já se disse, este governo ainda opôs essas duas partes mais, essa oposição ainda é mais vincada. A educação, de facto, é função de todos, como também já se disse. A formação é dos professores, como eu há bocado dizia, na outra intervenção de manhã. De facto, a formação é papel dos professores, mas a educação é primeiramente dos pais. É também dos professores, certo, mas primeiramente é dos pais. Depois, definir profissão. Já se falou muito disso, mas eu acho que a nossa então é quase impossível de definir. Porquê? Pela complexidade e muita diversidade de papéis cada vez maiores, cada vez mais abrangentes e com cada vez mais desafios. Desafios que nós temos muito em Portugal então, e eu não vou falar dos desafios, por exemplo, dos normativos, já se falou aqui, da avaliação de desempenho, da mobilidade, da formação contínua, da municipalização, etc, etc. Não vou falar desses, vou falar dos outros mais globais. Vou falar dos desafios que nós, professores, enfrentamos todos os dias. Daqueles desafios que nos provocam as aceleradas mudanças da sociedade. Daqueles desafios que essas mudanças provocam no sistema educativo e no sistema global. Num modelo de sociedade que era suposto ser de grande progresso, mas que está em completa crise. De um conceito de relacionamento que nós, professores, temos, se calhar muito enraizado, mas que nos esquecemos que neste momento o relacionamento é essencialmente feito através de meios digitais. Os nossos alunos não conversam uns com os outros, chatam nos computadores, chatam nos telemóveis. Cada vez mais nós temos uma sobrecarga de trabalho, daquilo que se falou há bocado e que eu defendo que muitas das vezes é por incompetência, desculpem, já disse isto a muitos diretores, é por incompetência dos diretores, não assumem os papéis que devem assumir, não assumem as responsabilidades que devem assumir e provocam nos outros sobrecarga de trabalho para que eles próprios se sintam mais desresponsabilizados.
há de facto maior prestação de contas, cada vez mais. Há de facto maior trabalho administrativo, certo? E depois, claro, há cada vez mais stress, há cada vez mais pressões. E depois, no final disto tudo, também já se falou nisso, há cada vez mais falta de tempo. E falta de tempo não só em termos profissionais, mas depois em termos pessoais também, porque depois nós não temos tempo para a profissão, claro, e depois a profissão vai para casa, especialmente para alguns professores, especialmente os portugueses e outros que tais, e depois não há tempo para a família, e nós deixamos de ser mulheres e mães, e não pode. Isto não pode, depois podemos ser avaliados, não é verdade? E ficamos mal na medição que nos fazem disso. Há, portanto, muitas mudanças e, mais do que isso, há muitas expectativas, cada vez há mais expectativas, cada vez há mais exigências e, portanto, cada vez há mais desafios. Por isso é que eu resolvi apelidar esta comunicação disso mesmo. Mas muito rapidamente. Queria lembrar-vos, por exemplo, aquilo que ficou designado na Estratégia de Lisboa, em 2000, na Conferência Europeia para o Desenvolvimento Profissional de Professores para a Qualidade e para a Equidade da Aprendizagem ao longo da vida, em 2007. Só para falar em alguns documentos mais europeus e que estipulam, de facto, e designam algumas das competências que o professor deve ter e mais consentâneas com as do século XXI. Portanto, uma nova definição de escola, um novo perfil para o professor deste século, com reorganizações, readaptações, mas que os nossos governos teimam sistematicamente em fazer sem avaliar as anteriores. Faz-se porque sim, faz-se porque eu quero marcar a minha posição, faz-se porque eu agora sou de outro governo e não quero fazer aquilo que o outro já tinha feito. Eu penso, não pode ser por outra coisa, só pode ser por isto. Mas enfim, vamos cada vez mais, o que é que isto provoca? Instabilidade nas escolas, a todos os níveis, quer dos alunos, quer dos professores. Instabilidade verdadeira, física, instabilidade psicológica, instabilidade a todos os níveis. Instabilidade para os docentes, instabilidade para os corpos que gerem as escolas também. Depois, esquecemos, nós professores, muitas vezes, que o paradigma que temos hoje, às vezes, ele já não é igual ao que era e é muito diferente daquilo que nós estudamos. Eu falo por mim, já cheguei aos 50, habituámos a fazer as coisas conforme muitas vezes aprendemos. E não pode ser porque neste momento os miúdos têm, nós competimos, esquecemos disso, com aquela coisa que existe lá em casa às vezes, a maior parte das vezes, porque eles às vezes não têm outras coisas, mas têm um telemóvel, que acede à internet sistematicamente e que acedem a toda a informação e mais alguma. Nós já não somos os detentores da informação, nem pouco mais ou menos. Aliás, se vocês virem, às vezes os tais comportamentos de indisciplina passam por aqui, por os alunos perguntarem muitas vezes aos professores coisas que os professores não estavam à espera. E os professores, então mas onde é que tu viste isso? Então vi na internet, onde é que havia de ser? Nós esquecemos muitas vezes disso. Esquecemos também que não há mal nenhum em dizermos que não sabemos. Claro, obviamente. Olha, um grande desafio. Vamos ver quem é que consegue saber mais depressa. És tu ou sou eu? Vamos ver quem consegue responder melhor a isso. Agora, não faz mal nenhum. Qual é o problema? Responder a um aluno que não se é detentor da sabedoria total pode motivar o aluno a começar a ver este mundo de uma forma diferente. Mas temos de ter um relacionamento diferente para com o aluno. Não pode ser aquele professor que chega à escola, levanta o livro de ponto. Não, uma escola já se levanta o livro de ponto. Faz-se o sumário digitado também. Mas levantando o livro de ponto na sala de professores, depois vai-se à aula e depois mete-se outra vez lá e vai-se embora. Eu nunca entendi a profissão assim, já há alguns anos, mas há muitos colegas que nós sabemos disso, que ainda o fazem, mas pronto. Para além de tudo isto, eu queria falar-vos então destas normas de convivência que já não são aquilo que eram e que nós temos de sistematicamente pôr em questão. E pôr em questão, pondo outras coisas em questão. Por exemplo, que respostas é que são dadas agora pela escola para reparar, comatar todas as dificuldades, por exemplo, que os nossos alunos têm. Há bocado falávamos do ensino especial. Que recursos são utilizados na construção do conhecimento construído hoje na e pela escola? Nós recorremos frequentemente às TIC, às tais, há bocado falámos na programação para os alunos. É uma coisa que também me faz muita confusão. É a não adequação, tal como as metas,
daquilo que se pretende, dos objetivos, à faixa etária para que eles são destinados. O que é isto? Programação para alunos com 6, 7 anos. Estamos a brincar com a educação. Estamos com formação há muito tempo, mas com a educação agora também. Depois, se calhar também ainda não estamos a preparar os professores para esta nova sociedade e para esta escola, que agora não é uma escola como era antigamente, só estudava quem tinha alguns meios financeiros, agora estudam todos, agora estudam, temos faixas completamente dispares, quer de idades, quer de culturas. Temos alunos das mais diversas culturas, não é? E esquecemos também desses pormenores muitas vezes. Temos de nos lembrar muito mais tempo. Depois, uma outra coisa que por acaso ainda não falámos nisso, que são os interesses servidos pelos programas curriculares. Muitas vezes são daquelas instituições chamadas editoras, que se calhar têm alguns interesses nestas metas e nestas novas adaptações de manuais escolares, mas pronto. Neste novo contexto, passa pelo professor fazer coisas que não fazia antigamente, por exemplo, tomar decisões sobre coisas que antigamente não lhes dizia respeito. Passa pelo professor estar constantemente, como eu dizia há bocado, a investigar e a atualizar os conhecimentos. E conhecimentos não é só no domínio científico, é também em termos das competências relacionais, que nos esquecemos também, muito frequentemente, exatamente dessas competências. Aliás, se lerem, mais uma vez, um texto europeu, dos princípios europeus comuns para as competências e para as qualificações dos professores, que foi publicado em 2005 pela União Europeia, definem-se aí 3 grandes áreas de competências. Primeiro, trabalhar com conhecimento, tecnologia e informação. Se calhar alguns ocultos leram esta nova área de competência e tomaram a tecnologia pela tal programação, não sei. Depois sistematizam isto dizendo que são bons conhecimentos dos conteúdos e conhecimento pedagógico, é a capacidade para integrar a tecnologia de forma eficaz, não ler o eficaz, para melhorar o ensino e a aprendizagem, e os professores têm essencialmente fazer o quê? Tanta coisa. Avaliar, analisar, validar, refletir, transmitir, elaborar informação, etc, etc, etc. Estes ares todos destas ações são todas tão infindáveis que nós nos perdemos, nós professores, também nos perdemos nesta infinidade de funções que temos de fazer. Segunda área de competência é trabalhar com os outros. Jean Delors dizia os 4 pilares, se calhar foi também com isso na mente. Trabalhar com os outros é trabalhar de forma eficaz com os nossos aprendentes, é colaborar com os colegas, que nós não temos essa cultura. Falávamos há bocado, ali em grupo restrito, do trabalho em equipa e não só, depois também perguntei isso, o que é isto de trabalhar com os colegas. Nós, professores, trabalhamos, a minha culpa também, eu estou a tentar não fazer, de porta fechada, e esta cultura de trabalhar de porta fechada durante muitos anos levou-nos quase à incapacidade de abrir a porta e deixar que os outros entrem. E os outros, que poderão ser aqueles avaliadores que nos entraram para fazer a avaliação de desempenho, ou então os outros colegas que nos vieram substituir nas aulas de substituição. Partilhar com os outros aquilo que nós estamos a fazer, que pode não ser o perfeito, mas o problema é exatamente aí, é que nós queremos ser sempre perfeitos, não é? E depois temos medo que os outros nos digam que nós estamos a fazer mal. Mas é bom fazermos mal, é porque assim podemos aprender. Trabalhar com e na sociedade a terceira área de competência definida pelos princípios europeus, que é trabalhar eficazmente com a comunidade e com os atores locais de educação. Daí eu há pouco ter falado também na tal formação parental que estou a desenvolver, por exemplo, com uma Câmara Municipal, com os pais. Depois, preparar os aprendentes para ser cidadãos globalmente responsáveis. E este globalmente, isto faz-me lembrar uma amiga minha que é formadora e que sistematicamente, em todas as ações que dá, fala na perspectiva holística. E eu gosto sempre com ela, quando vou assistir, e digo-se, olha, hoje ainda não falaste na holística. É que nós cada vez mais temos tudo holístico. Nós cada vez mais estamos para tudo e mais alguma coisa. Até os professores também, não é? São tudo e mais alguma coisa, mas enfim.
Este novo paradigma educacional, esta outra escola, este outro perfil do professor, muito diferente do habitual, tem de ter capacidades de planeamento, gestão e coordenação curriculares, de utilização de materiais e tecnologias diferenciadas. Tem de gerir os alunos, muitas vezes, por grupos de nível. Por exemplo, há pouco, eu tenho ouvido estatística, como dizia há bocado aqui ao Dr. Filipe Tupal, ouvi a colega estar a falar em turmas que têm o mesmo conceito de turma. Exatamente, é um dos modelos de, agora, pelos vistos, há alguns anos, desde 1988, que foi proposto pelo professor João Formosinho, da Universidade do Minho. Há um modelo muito curioso, eu vou, aliás, propô-lo na próxima formação que vou dar, que é um mesmo conceito de turma. Tem as turmas, por exemplo, todas do mesmo ano de escolaridade, e depois os grupos, as turmas não são estanques, são turmas que poderão ser de nível, e que os alunos, ou não, os alunos podem percorrer diversas turmas de acordo com aquilo que os professores considerem mais viável. Se eles se integram melhor num grupo ou noutro. Isto é, se calhar, uma mais eficiente inclusão do que aquela que é feita muitas vezes e que é restrita agora, porque não há verba, economicistas, não é? Aos alunos da educação especial. E não é da melhor forma, mas enfim. Depois, os professores têm de monitorizar e avaliar as aprendizagens. Têm de colaborar com os colegas, mas não só. Têm de colaborar com os pais, têm de colaborar com os serviços locais, têm de colaborar com os serviços centrais. Têm de refletir, têm de negociar, têm de decidir. Têm de adaptar as dinâmicas previstas pela tutela. Pois, que remédio, não podem dizer que não. Eu ainda não tenho idade para ter alguns processos disciplinares. Estou a brincar. Mas já disse muitas vezes que não. Se calhar disse de outra forma, não disse ainda ao professor Cavaco Silva, porque senão já tinha tido, de facto, alguns processos disciplinares com aquilo que já disse. Têm de se relacionar e integrar nas comunidades e também naquilo a que, às vezes, alguns de nós, e agora a minha culpa, porque sou diretor do Centro de Formação, alguns colegas nossos, nós sabemos que fazem formação porque têm de ter os créditos, porque senão depois não progridem na carreira. Agora, não fazem formação porque a carreira está congelada. Desculpem, isto é de bradar aos céus. A formação não é para progredir na carreira, a formação é para nós ficarmos mais formados, para nós aprendermos mais qualquer coisa. Portanto, é assustador este posicionamento que às vezes alguns de nós também temos. Bom, sendo assim, a aprendizagem ao longo da vida, de que tanta gente falou até há bem pouco tempo, é um bocadinho incongruente com estas atitudes, não é? Porque é impossível que um professor questione sistematicamente a sua prática, porque tem de ser isso que tem de fazer, tem de ir refletindo sobre aquilo que está a fazer, se é adequado ou não àquele grupo de alunos, porque dar pela sebenta as aulas que se deram o ano passado não é de todo adequado, porque o grupo este ano é um grupo completamente diferente, não pode nunca dar aulas pela sebenta. Concluindo, porque estamos todos nós fartos de estar aqui, peço desculpa, porque eu adorei as duas comunicações, estava em pulgas ali atrás para falar, mas depois controlei para não falar demais, porque senão íamos ainda ir por aí fora. Concluindo, precisamos ter, e eu recorri aqui a uma pirâmide do Uden, que é a pirâmide do sucesso, que eu acho muita piada esta pirâmide. Nós precisamos ter então o quê? Segundo ele, fé, paciência, combatividade, espírito de competição e integridade. Precisamos ter habilidade, postura, confiança, confiabilidade. Precisamos ter também adaptabilidade, condicionamento, talento e habilidade, espírito e equipa, honestidade. Eu acho piada alguns dos termos que ele introduz aqui. Temos de ter ambição, concordo. Autocontrole, às vezes não tem. Concentração, iniciativa, atenção, sinceridade. E depois, há bocado fez-me lembrar, empreendedorismo. Amizade, lealdade, cumplicidade. Adoro o último, entusiasmo. É que se nos faltar o entusiasmo, nós não somos bons profissionais, desculpem. Se nós não formos, eu costumo dizer muito uma expressão,
há muitos anos, desde que sou, me lembro de ser professora, que sempre fui, eu tenho de ter prazer no trabalho. Falta aí uma. Ser feliz. É isso que eu ia dizer. Eu tenho de ter prazer no trabalho para ser feliz e conseguir levar os outros a serem felizes. Essa é a minha máxima de vida e é a máxima que eu faço questão de ensinar aos meus alunos. E sou muito feliz. Tão feliz que os meus alunos antigos, alunos já com muitos anos, me telefonam muitas vezes: professora, sou ainda mais feliz. E eu ainda fiquei mais feliz, porque fui capaz de lhes ensinar essa capacidade que nós temos de ser muito felizes, às vezes com pouquíssimo. Bom, resumindo, tudo isto mediante a aplicação de todas estas capacidades, mediante a aplicação cumulativa dos métodos ativos e de envolvimento total dos nossos alunos, porque parece que são os pontos fortes para conduzirmos à tal mudança de paradigma organizacional que as nossas escolas precisam. E que os professores têm de responder, ultrapassando da melhor forma os impostos desafios e assumindo-os como novas possibilidades de trabalho, sempre numa perspectiva positiva. É outra coisa que eu faço questão de ser, é positivista. É sempre um desafio a ultrapassar, é sempre uma provocação a adequar a prática, é sempre um estímulo à melhoria, tendo motivação para recorrer a outras estratégias que se mostrem mais eficazes e eficientes. Numa época em que os professores se encontram descrentes das suas capacidades para lidar com os problemas educacionais, urge investir na procura de outros métodos, de práticas que visem inverter este sentimento de impotência, que levem as pessoas a acreditar que são capazes de ultrapassar todos os desafios. Como eu costumo dizer também, querer é poder. Que se sintam mais responsáveis pelo seu trabalho e pelo gosto de provocar o prazer de aprender, que leve os professores a participar de forma mais ativa no processo de ensino. Mas é preciso também que se dê um passo importante e definitivo para a real possibilidade de criação de uma organização que defenda os valores profissionais dos professores, que salvaguarde os seus direitos fundamentais, que os ajude a gerir todos estes desafios e também que promova uma eficaz autorregulação da profissão e uma definição de normas técnicas e princípios de regra deontológicos específicos para a nossa profissão. Ou seja, que se constitua uma ordem de professores, e eu acho que deve ser isso mesmo que nós devemos chamar e não outra qualquer coisa. Temos de assumir que queremos uma ordem de facto, mesmo já que as outras 16 profissões, outras o têm, nós temos direito também a tê-lo. Muito obrigada por estarem aqui.